Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Valoriza. Como vocês já sabem, eu sou a Camila e hoje eu tô aqui com a Patrícia e com o Sérgio do Movimento Sobre Nós. Eles são ambientalistas de coração e de formação, são pais de 3 filhos e eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem o que vocês fazem, como surgiu o Movimento Sobre Nós. Conta um pouquinho pra gente. Legal, Camila, obrigado por nos convidar para estar aqui hoje com vocês e vamos lá. Meu nome é Sérgio Talocchi, eu sou aqui morador de São Paulo, aqui da Zona Oeste e, como você falou, a gente tem 3 filhos e eu trabalho já faz bastante tempo com o tema geral de sustentabilidade, com economia circular. Eu trabalho numa empresa em que eu trabalho com a gestão de resíduos, então isso é o que me acabou aproximando do tema que a gente está trabalhando hoje. Legal. Bom, eu sou a Patrícia, eu também, assim como o Sérgio, já estou há bastante tempo nessa área da sustentabilidade, mas eu tenho formação em comunicação, então hoje eu combino um pouco a comunicação, o design gráfico e a sustentabilidade. São os meus 3 viés aí de trabalho. E o movimento Sobre Nós é justamente um pouco isso, de juntar, de comunicar, né, e trazer questões ambientais do nosso dia a dia, como que a gente, enquanto cidadão comum, pode agir, né, para um mundo melhor. O Movimento Sobre Nós foram os grandes responsáveis por toda essa mobilização, né, que tiveram nas redes, tudo mais, com os liners, né, da problemática dos liners, das figurinhas das copas. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que são os liners e qual que é a problemática deles. Por que é tão um resíduo, um material tão difícil de reciclar? Antes até da gente falar sobre o que é um liner, a gente contar um pouco como foi essa mobilização. Sim. Porque aconteceu de uma forma muito natural e isso foi muito legal, porque a gente começou esse movimento pequeno dentro do condomínio, do nosso condomínio e da escola dos nossos filhos, e isso viralizou de uma forma que acabou envolvendo empresas, escolas, enfim, pessoas que se organizaram em grupos, todo mundo para separar esse material que as pessoas não tinham conhecimento, que ele não seria reciclável se fosse colocado na reciclagem comum, né? Então, respondendo essa pergunta, o liner é o verso da figurinha, né? A parte branca que sobra quando a gente destaca o adesivo, aquele é o liner. Ele é composto de papel e de silicone. Então, por essa razão, existe uma dificuldade de ser reciclado por qualquer pessoa. O Sérgio, principalmente através do trabalho dele, conhecia a Poupel, que é a única empresa que faz esse tipo de reciclagem, que desenvolveu uma tecnologia própria para separar o papel do silicone e então obter uma celulose pura que vai ser destinada para a fabricação de novos papéis. Isso que acontece com o liner, ele é característico de muitos objetos, muitas embalagens que a gente trabalha, né? A gente perguntam, isso é reciclável? O liner é reciclável hoje, só que ele é difícil de ser reciclável. Sim. Precisa de alguém que faça, hoje só tem essa empresa que a gente conhece, que é a Poupel, que faz o processo de reciclagem efetiva e do liner, mas ele precisa estar separado, né? Ele precisa estar junto, mas separado do resto, né? Para dar quantidade e fazer o processo direitinho. Não adianta ele ser misturado com outros papéis, por exemplo, que vai piorar o processo de reciclagem do papel comum. Sérgio, você poderia explicar um pouquinho melhor para quem está assistindo como que funciona esse processo de reciclagem, essa separação do papel, do silicone, dos liners? Posso sim. O liner ele é um papel que vem com essa camada de silicone para dar firmeza, para dar as características que ele precisa para funcionar como o verso de uma etiqueta. Tá? E isso, para ser separado, não é qualquer processo de reciclagem comum de papel que consegue fazer essa separação do silicone. E aí que uma empresa chamada Poupel conseguiu criar um processo, enfim, tecnológico na fábrica de reciclagem deles, e eles conseguem fazer essa extração separando o silicone e gerando uma celulose
uma celulose que sai super pura. E essa celulose purinha e branquinha, ela é separada e ela é destinada, separado, para a indústria de fabricação de novos papéis. Nesse caso é uma indústria que fabrica cartuchos, né? Os cartuchos dos produtos que a gente consome, ela usa essa celulose para fazer os cartuchos. Ah, legal. Bem bacana. Então, hoje, inclusive, eu tive com o Ailton da Poupel numa escola e ele estava explicando para os aluninhos de 8 aninhos e foi muito legal que ele mostrou justamente isso. Eles fizeram numa escala pequena, eles pegaram os liners e mostraram. Então, eles colocam, primeiro passa por um processo químico, então eles jogam um líquido que dissolve a cor, que vai fazer realmente a separação do material. E depois eles colocam num liquidificador, que lá eles mostraram uma coisinha desse tamanho, mas é uma coisa gigante. E dentro desse liquidificador é que acontece essa transformação. E aí sai a celulose pura, branquinha, com papel, como o Sérgio falou, que é tipo um papel molhado. Bacana, e a gente nem imagina, né, como que é todo esse processo. Muito legal. Um pouco, né, de como surgiu esse movimento, que foi no condomínio, na escola dos filhos de vocês. Mas e aí, quando viralizou, né, quando muita gente começou a se mobilizar, como que vocês procuraram os parceiros? Como foi essa procura? E vocês podem contar também um pouquinho quem são os parceiros hoje, todo mundo que está envolvido e o que cada um faz? Sim, eu acho que a gente, a partir desse movimento inicial que nós tivemos, vendo nossos filhos ali abrindo as figurinhas, né, colando no álbum e sobrando esse resíduo que eu conhecia pelo meu trabalho que tinha essa reciclagem, a gente acionou no prédio, deu essa viralização toda nas escolas e tudo mais. E quando a gente viu o tamanho da viralização que aconteceu, a gente viu que nós, como indivíduos, como pessoas físicas, a gente não teria condições de dar conta desse movimento, que não era nem para ser isso, foi uma coisa que aconteceu ao acaso. Por isso que a gente está aqui com a Valora, né? E desde o começo a Valora se colocou como disponível para estar nesse projeto, e a Valora está fazendo todo esse papel de fazer a comunicação e a logística e a articulação dessa rede toda para fazer a coleta dos liners e a destinação dos liners. E teve também a própria Poupel, que se disponibilizou a receber, e a MD Papéis, que falou, olha, depois que tiver a celulose separada, eu recebo essa celulose dos liners e vou inserir no meu processo de fabricação de papel. Essas foram as conexões que a gente montou e até agora está dando super certo. E qualquer pessoa pode participar desse projeto. Se eu, na minha casa, quiser reciclar os liners, como que eu faço hoje? Quem não é de São Paulo tem alguma forma também de entregar? Sim, qualquer pessoa pode participar. A gente teve no início do projeto, a gente teve o apoio da Valora, então a gente conseguiu organizar para coletar em aproximadamente 60 estabelecimentos que estão sendo coletados, que vão encerrar agora no meio de dezembro. Mas quem ainda está separando pode entrar em contato com a gente, pode ser por telefone ou pelo Instagram. E nos dois Instagrams, tanto no do Movimento Sobre Nós como no da Valora, tem pontos de entrega, endereços de pontos de entrega onde a pessoa pode levar. Ou se estiver fora de São Paulo, pode enviar pelo correio, direto para a Poupel, até inclusive, ou para a Valora, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância da reciclagem, não só dos liners, mas de todos os resíduos, né? Qual vocês acham que são os benefícios da reciclagem e por que as pessoas devem fazer isso em casa? Bom, acho que esse é um tema longo, né, para a gente falar, mas em resumo eu acho que a reciclagem ela está ligada ao tema da economia circular, né, da circularidade. Sim. Porque a gente não pode mais viver num mundo em que a gente extrai as matérias-primas da natureza e depois devolve lixo para a natureza. A gente precisa reaproveitar, reutilizar, e a reciclagem é um meio de reutilizar as matérias-primas num novo ciclo produtivo, de uma forma que a gente minimize o impacto na natureza. Então, o que a gente puder trazer de novo para um ciclo de reuso dessa matéria-prima por meio da reciclagem ou por próprio reuso, né, sem transformação nenhuma, é o ideal para a gente reduzir esses impactos. E o que a gente sempre gosta de falar também, além dessa parte, né, de ajudar o meio ambiente,
das pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Com a reciclagem, a gente ajuda muitas pessoas que vivem da venda desse material. Então a gente ajuda. Especialmente no Brasil, na América Latina, né? Ou em lugares como a Ásia, onde tem muitas pessoas que vivem disso. Exato. Ou que às vezes tem um mínimo sustento da sua família associado à coleta e à venda de resíduos recicláveis. Então, esse é um cuidado que tem que existir nos modelos e de gestão de resíduos. E vai ser legal então, porque no dia 2 eu vou acompanhar a coleta para fazer filmagem. Então vamos fazer que a gente vai fazer um away. vídeo. Ai, que legal. De manhã, né, que tem jogo. E esse projeto ele tem que terminar com nós todos lá no dia que ele for enfiar o negócio no liquidificador lá. Sim, pra gente filmar. Beleza. Isso vai ser demais. Acho que é dia 20, né? De dezembro? Tem que combinar com ele da gente estar lá. Boa. Então vocês podem, sei lá, falar mais de 150 mil. A escola que eu fui hoje levantou 15 mil. Nossa, então já temos 200 mil, tá? Eles fizeram um bolão e as duas crianças acertaram, aproximado, né? 14.700 e poucos mil liners. Bom, vocês têm uma noção de quantos liners a gente já conseguiu coletar até agora? Acho que em torno de uns 150 mil liners, né? Porque a última contagem de vocês foi 100 mil, a gente já tem um tanto também acumulado, que deve ser em torno de uns 50, 60. Eu acredito que mais de 150 mil. Muito já, né? Bastante. Bastante. De pouco em pouco, né? Bom, e para finalizar, como sempre, a gente pede para todos os convidados deixarem uma mensagem final para quem está nos ouvindo, e eu queria saber qual é a de vocês. Eu acho que a nossa mensagem é, assim, a importância do papel de cada um em tudo isso. Porque, assim, nesse movimento a gente pode ver quantas pessoas estão envolvidas, né? Quantas empresas, a gente que é da área de sustentabilidade, mas tem lá no comecinho aquele que é o principal, né? Quem separa. Porque se a gente não separar, se não tiver aquele que separa, todo o resto do processo está comprometido. Então, eu acho que a mensagem é prestar atenção assim, na importância do nosso papel em todo esse processo e do que a gente é capaz. A gente pode ver nisso tudo que assim, a força que a gente tem quando a gente se une, porque a gente ia separar só no nosso condomínio e de repente virou um movimento de São Paulo inteira, do interior, do Rio de Janeiro, do Paraná, gente do Brasil inteiro querendo participar de uma coisa que poderia ficar ali só entre nós. Então, assim, a gente colocar para fora as boas ações, colocar para fora o que a gente acha legal, é muito importante, porque aí você agrega e aí sim você transforma. Show.